Olá, crianças! Vamos agora para a nossa aula de língua portuguesa. A correção das atividades também está em PDF no grupo. Olhem lá, vejam se vocês responderam certo, tá? Vamos lá? Então, na aula de língua portuguesa de hoje é bem tranquilinha, é caracterizando o gênero textual. Então, o gênero textual que a gente viu na unidade 9 foi a crônica. A crônica são textos curtos, podem ser de humor, de sarcasmo, de ironia, tá? Esse conteúdo está na página 108 até a 111, ok? Então, atenção para as características do gênero textual crônica, de um texto de crônica. Então, o texto que revela as impressões e pontos de vista do autor, é uma narrativa curta, é uma linguagem simples e coloquial, tem descrição de fatos da vida cotidiana e pode ser de caráter humorístico, crítico, reflexivo ou irônico, tá? Então, por exemplo, a crônica que vocês leram do aniversário pode ter um tom reflexivo sobre a situação do aniversário. A criança queria festa de aniversário, não foram os convidados e os pais resolveram ir comemorar com os mendigos. Então, ajudaram aquele povo que estava na rua, levaram um pouquinho de doce, um pouquinho de salgadinho, né? E, além disso, a criança ficou feliz, tá? Algumas crônicas têm um caráter muito crítico. Então, eu vou dar um exemplo para vocês de uma crônica de caráter crítico. Então, aqui a gente tem uma crônica chamada Aparência e Preconceito. Ela foi publicada na Folha de Londrina e eu vou ler para vocês. É do Reinaldo César Zanardi, tá? Então, Boaventura é um respeitado juiz. Ele exerce a função há muitos anos e é admirado pela forma que conduz seu trabalho. É sempre elogiado por colegas de magistratura, promotores públicos e imprensa, e até mesmo por aqueles a quem já julgou e foram alvos da sua sentença. O juiz tem opinião formada sobre tudo, e um dos temas que mais gosta de debater é o racismo. O magistrado alega que não existe preconceito racial, que todos convivem harmoniosamente e a miscigenação é a prova maior da convivência social pacífica. Boaventura orgulha-se em dizer que é tudo uma questão de determinação e de força de vontade. Ele usa seu próprio exemplo para argumentar sobre os propósitos pessoais como fator determinante de conquista, de realização pessoal e profissional. Eu mesmo vim de uma família humilde. Meus pais eram agricultores, semi-alfabetizados, estudei muito, consegui me formar em direito, passei no concurso para juiz. Quem tem força de vontade vence, independente da cor da pele. Costuma repetir o magistrado. No contraponto, ele cita uma de suas funcionárias domésticas e afrodescendente, Cleide. Ela poderia ter tido um futuro melhor, mas faltou esforço, sentencia ele, né? Em sua convicção, o magistrado diz que, portanto, a discriminação racial, ou seja, o exercício prático do preconceito, não existe, que tudo não passa de uma questão de capacidade social, de capacidade pessoal. Ora, se fulano que é branco conseguiu a vaga, é porque está melhor capacitado, porque se preparou mais e porque tem mais condições para exercer satisfatoriamente a função para a qual foi escolhido. Isto é tudo. Isto é, tudo volta ao início, a determinação pessoal. Nem passa pela cabeça do magistrado que determinação e força de vontade também dependem de outro fator, oportunidade. Se não há oportunidade, quem quer cava uma. Outra situação que Boaventura rechaça
é a relação violência e raça. Para ele, o aumento da violência está relacionado apenas à pobreza, independente da cor da pele. Tá aí uma questão. Boaventura não questiona o aumento da violência. Ele reconhece que esta ultrapassou todos os limites, incluindo os geográficos. Afinal, anda morrendo gente até no centro da cidade. Problema antes restrito à periferia. Por isso, o juiz defende o armamento da população. E como juiz, tem garantido a sua arma devidamente registrada para a proteção pessoal. Afinal, a cidade vive um clima de pânico, de insegurança. As pessoas precisam se defender. Mais um dia de trabalho que se vai. Boaventura se dirige ao estacionamento do fórum. São 19 horas e 30 minutos. Já está escuro e a iluminação é precária. O vigilante da noite, na troca de turno, ainda não se apresentou. Ele está sozinho no local, quando percebe 3 jovens alguns metros atrás. O juiz entra rapidamente em seu carro, tranca a porta e leva automaticamente a mão ao porta-luvas. Neste instante, um dos jovens bate a janela do carro. Numa reação instintiva, Boaventura abre a porta e dispara 3 vezes. Assustados, os outros 2 jovens permanecem paralisados. Boaventura sai com o carro em alta velocidade e liga para a polícia contando o ocorrido. No dia seguinte, Boaventura está na mesa do café da manhã. Ele foi acalmado pela mulher, Matilda, que durante a noite o justificou pelo acontecido. Na mesa farta, o casal recebe um telefonema. Do outro lado, a funcionária da casa, Cleide. Dona Matilda, não posso ir ao serviço hoje, estou no hospital. Meu filho levou um tiro ontem lá perto do fórum e a gente nem sabe quem foi. Então, essa é uma crônica bem mais pesadinha, né, do que as que a gente viu no nosso livro didático, e fala sobre o preconceito racial. Então, o juiz aí defendia que todo mundo tinha oportunidades iguais, que as pessoas deviam se armar, que a violência estava chegando até no centro da cidade, coisa que era para ficar só na população pobre. Então, esse juiz defendia muito tudo isso, defendia que as pessoas conseguiam as coisas pelo próprio esforço. A Cleide, pelo que vocês... eu acho que vocês se recordam que ele falou da Cleide, que era afrodescendente, então o filho dela é afrodescendente também. Então, o que ocasionou ele dar esse tiro nesses meninos? O medo e o preconceito racial, tá? Ele defendeu durante a crônica toda, o Reinaldo Zanardi falava que o Boaventura era um cara que falava que não existia preconceito racial, falava que não existia discriminação racial, e quando ele viu 3 jovens negros se aproximando do carro dele, ele já foi, pegou a arma dele, já deu tiros, né? Disparou alguns tiros. E ele nem sabia o porquê que o jovem estava batendo na janela do seu carro. Mas o que levou ele a dar esse tiro? Será que foi a cor da pele? Então, é uma crônica reflexiva, irônica no sentido de falar que ele falava que não existia discriminação racial, mas praticou uma discriminação racial. E também é uma crônica crítica, porque ela critica o armamento, critica a discriminação racial, critica a meritocracia, tá? Então, a gente tem que ler a crônica com olhos de quem recebe. Então, a gente tem que ler a crônica com os olhos de quem entende o contexto do que está acontecendo. Então, a gente tem que identificar sobre o que aquela crônica está falando de verdade. A crônica tem esse sentido mais crítico, mais reflexivo. Ok? Então, continuando. Então, de caráter humorístico, crítico, reflexivo ou irônico. A crônica é um texto curto que se relata um ponto de vista do autor, normalmente sobre um fato do cotidiano. Então, o Boaventura falando sobre a vida dele, era um fato do cotidiano ele estar saindo do estacionamento para ir para casa, né? Então, vocês já puderam observar isso na crônica que eu dei de exemplo.
Pensando nisso, vocês vão ler um texto que tem na página 108 e 109 e vão responder as questões referentes a esse texto que estão até a página 111. Ok? Beijos. Qualquer dúvida pode me procurar.